O Jorge Misael está pronto para entrar com a gente, Edu, agora para falar de outro tema também bastante preocupante e polêmico, que a gente precisa prestar atenção, né? Mais uma das medidas que a gente não entende muito bem, mas precisa ficar bastante atento, né, Jorge? Bom dia, bem-vindo aí mais uma vez para a gente começar a semana contigo também. Bom dia, Vívia. Bom dia, Edu. Bom dia, Chico Sá. Prazer falar com vocês novamente. Pois é, hoje nós vamos tratar aqui sobre o PL do autocontrole, projeto de lei 1293 de 2021. Esse projeto tem alguns pontos bastante relevantes que eu queria trazer para a gente refletir aqui a respeito. É um projeto que foi apresentado em 2021 e ele basicamente isenta os produtos agropecuários que vão ser consumidos no Brasil de passar por uma fiscalização de servidores públicos concursados. Somente os produtos que fossem dispostos para exportação deveriam passar por essa fiscalização de um agente do Estado. E alguns pontos aqui relevantes, como eu disse anteriormente. O primeiro deles é que o projeto, como eu disse, foi apresentado em 2021. E em um ano e pouco, ele foi aprovado na Câmara em 3 comissões. Quais foram essas comissões? A CAPADR, em que teve o relatório do deputado Domingos Sávio, do PP de Minas Gerais. Foi aprovado também pela CFT, que teve o relatório do Cristino Ário, do PP do Rio de Janeiro, e também na CCJC, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, em que teve o relatório do deputado Pedro Lupion. Observe que interessante aqui, 3 deputados relataram a matéria, 3 deputados de estados grandes, como eu disse anteriormente, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, estados que na última eleição basicamente foram estados bolsonaristas em sua votação, e todos os 3 deputados também representam aquele bloco que nós chamamos aqui de centrão. Então, a matéria foi aprovada de forma conclusiva na Câmara dos Deputados, isso não é nada estranho, todos os projetos podem tramitar de forma conclusiva, a depender do interesse da mesa, ou seja, quando o projeto chega na mesa diretora aqui da Câmara, ela diz que vai ter tramitação conclusiva, que é aquela tramitação que não precisa passar pelo plenário, e isso é absolutamente comum, a Constituição já garante esse tipo de tramitação para os projetos que a mesa entender que precisam passar por uma tramitação conclusiva. O ponto interessante é, 70% dos projetos hoje que tramitam e foram aprovados, eles não passaram por a tramitação de plenário, ou seja, tramitaram exatamente assim, passando de forma conclusiva pelas comissões. E ao chegar no Senado, o pessoal ali de novo foi passar por uma comissão, a comissão chamada CRA, Comissão da Reforma Agrária lá, e lá de novo teve um relator de um partido do Centrão e de novo de um partido, de um estado que teve uma votação majoritária no Bolsonaro, que foi o senador lá, Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Quando finalizou a tramitação lá, um outro senador falou, opa, esse projeto passou pela Câmara, passou pelo Senado, está indo agora, se for como está, diretamente para a sanção presidencial. O que a gente vai fazer? A gente vai levantar aqui a mão e apresentar um requerimento para que o plenário do Senado tenha a oportunidade de avaliar com mais profundidade essa matéria. Então, o senador Paulo Rocha apresentou um requerimento para que o plenário do Senado, reavalie a proposta e não mais siga diretamente para a sanção do presidente da República. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui também para o telão, para conversar junto com a gente, com o Edu, com o Chico também, contigo, o Antônio Andrade, que é auditor fiscal federal agropecuário, médico veterinário, representante dos fiscais do Ministério da Agricultura, que acho que pode ajudar a gente também a entender um pouco melhor essa questão. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo ao ICL, bom dia, obrigada. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer, para a gente explicar, porque é uma questão bastante complexa, né? Difícil para a nossa audiência entender. Mas o que essa medida vai trazer é o seguinte: os agentes do Estado só vão fazer a fiscalização dos produtos para exportação, os produtos que os brasileiros vão consumir e que, portanto, também podem trazer riscos à saúde da população, serão feitos pela iniciativa privada. É isso que eu entendi? Entendi correto? Resumindo? Veja bem. Bom, resumindo mas isso não está de forma clara lá no projeto de lei. Antes de falar dessa parte, se você me permitir, eu gostaria de explicar para você qual é a atividade fiscal que o Estado exerce. Porque fica parecendo que o projeto PL 1293 se restringe às plantas frigoríficas, que é onde realmente os auditores agropecuários estão permanentemente, nos abates. Mas os auditores e a fiscalização do Estado funciona nos alimentos, primeiro, nos insumos que chegam, para vocês terem ideia da amplitude que é esse PL. Primeiro, ele abarca o seguinte, os insumos que chegam à pecuária e à agricultura. Então, sêmen, ração, medicamentos veterinários, vacina,
Na área agrícola, agrotóxicos, fertilizantes, sementes, tudo isso abarca. Depois, os programas sanitários de controle de enfermidades nos animais e de pragas na plantação. Também esse abarca também. Depois disso, produziu, vai para a indústria. É ali onde o PL realmente atua, porque o PL não atua no setor, na produção primária, na produção de insumos, sim, nas fábricas de produção de insumos. E quando o alimento sai do campo e vai para a indústria, ali o PL atua mais fortemente, na transformação da matéria-prima em alimento. Aí entra o frigorífico, mas entra óleo, vegetal, bebidas, todas as bebidas, cerveja, vinho, sucos cítricos, não cítricos, da área animal, mel, leite, iogurte, pescado, tudo isso entra também. Depois disso, é exportado. O PL também vai terceirizar, permite terceirizar também a fiscalização nos portos e aeroportos e postos de fronteira para não entrar materiais contaminados no Brasil. Também permite essa terceirização. Então, para a gente deixar claro, esse é o universo que o PL atinge. Vamos agora falar especificamente, se estiver falando muito, vocês podem ir perguntando, mas eu precisava dar esse universo para ver que não é só frigorífico. É muito maior do que isso. Agrotóxicos, por exemplo, é muito maior do que somente frigorífico. Agora, vamos para frigorífico, que foi o setor carro-chefe, o que puxou o tema. Lá diz o seguinte, que o auditor, hoje, qual é a regra? Se você tem abate permanente, você tem uma fiscalização permanente. Se você tem abate, você tem que ter uma fiscalização permanente. Ou seja, o auditor acompanha na planta. Lá diz o seguinte, essa atividade pode ser terceirizada por meio de credenciamento. Você tem uma empresa credenciadora, contrata o veterinário, a indústria paga a empresa credenciada no Ministério e põe o veterinário lá dentro. E aí você pode ou não tirar o auditor. Isso não está claro. Você pode ou não. O auditor pode continuar lá. Mas o que acontece é o seguinte, os países que hoje, principais produtores de carne e exportadores, os principais, todos têm auditor na planta. Estados Unidos, o modelo é auditor na planta. Depois a gente fala até de números de auditores e tudo, comparando lá com aqui, custos de defesa, recursos para a defesa agropecuária. Nova Zelândia, Argentina, tem um modelo também que coloca o auditor dentro por meio de agência. Na Argentina, por exemplo, o Senasa é mais conhecido, mas é servidor público, dentro também da planta frigorífica. O modelo mais permissivo que tem é na Austrália. Ainda assim, tem também um auditor dentro da planta, mas ele permite que a equipe de fiscalização seja formada por veterinários contratados pelas empresas, mas com o auditor na planta tomando conta. Então, se os exportadores são dessa forma, o que significa que o Brasil não vai poder fazer diferente. Então, para a exportação, vai continuar o auditor. Agora, 70% do abate é para o mercado interno. O que significa que no mercado interno, não necessariamente você precisa ter o auditor na planta frigorífica permanente. Então, o cidadão brasileiro vai estar pagando por um auditor fiscal federal agropecuário para fiscalizar a carne que vai para a Europa, porque o cidadão da Europa exige que o auditor esteja dentro. Perfeito. Um resumozinho para a gente começar a conversar. E aqui a gente come o que o fiscal pago pela própria empresa liberou. Então, é um bom resumo. Um bom resumo. Eu queria passar a bola para o Edu. Imagino que o Edu tem um comentário para fazer. Edu, por favor. Tenho sim, Vivian. Primeiro, poxa, que aula, viu? E agradeço aí. E é um tema que, primeiro, não vai ter tempo, né, nos noticiários, não vai ter tempo nos jornais e etc., para ser explicado dessa maneira. E eu acho muito importante a gente explicar dessa maneira. Mas eu queria trazer, enfim, 2 pontos que, para mim, chamam a atenção. O primeiro é como é impressionante, né? Como a economia brasileira, cada vez mais, está voltada única e exclusivamente para atender o mercado externo. Então, os nossos cuidados
sanitários, os nossos cuidados, todo o nosso sistema de benefícios tributários. Quando você exporta, você não tem o imposto. Quando você vende no mercado local, você tem o imposto. Quando você exporta, você tem que ter todo esse cuidado sanitário. Agora, quando você vender no mercado local, você não vai ter que ter. Quando você exporta, você tem que ter o cuidado de, enfim, não ser árvore desmatada, ter origem. Quando você vende aqui para dentro, então assim, a gente está virando efetivamente uma colônia, né? Uma colônia assim escancarada, que existe para servir o resto do mundo. E aí a gente volta com aqueles dados, que é o seguinte: o segundo país que mais produz alimento do mundo tem 110 milhões de pessoas em segurança alimentar, 33 milhões de pessoas passando fome, né? E aí a gente é tão colônia, que o ministro da Economia brasileiro não tem o dinheiro aqui. O ministro da Economia brasileiro tem o dinheiro em paraíso fiscal, 10 milhões de dólares em paraíso fiscal, e fica de lá de fora, né? Coordenando os seus investimentos, negócios e etc. Então, assim, o Brasil... Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O Brasil está virando uma colônia nos nossos livros de história, depois do ciclo do pau-brasil, do ciclo da mineração, do ouro, né? Depois do ciclo do açúcar, ciclo do café, né? Vai ter o ciclo da soja, né? Que é em 2022, né? Que é o que a gente tem aqui no Brasil. E aí depois o ciclo da carne vai ter, a gente vai continuar tendo esses ciclos e sendo colônia para o resto da vida. Agora, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a gente está a toque de caixa, né? Fazendo um outro arcabouço de regras no país. A gente está tendo uma outra Constituição, a gente está tendo outro ordenamento jurídico, em tudo, né? A gente estava aqui com o Tardelli há pouco tempo atrás, falando dessa questão da PEC eleitoral, então está mudando a regra e está fazendo, enfim, o orçamento de emergência. Aí a gente passa uma aqui para o agrotóxico, aí passa outra ali para o negócio do excludente de ilicitude, passa isso aqui. Quando a gente vê, passou ali a mini-reforma trabalhista, passou a mini-reforma tributária, mini PEC, tudo passa no apagar das luzes, tudo passa sem ninguém discutir, tudo passa sem ninguém ver, tudo passa rápido pra caramba, e agora nos últimos meses está passando mais rápido. Então é o seguinte: a gente vai, de repente, acordar num país que a gente não sabe mais o que vale e o que não vale. E a única coisa que eu posso garantir para vocês, e aí eu falo aqui como um cara que trabalhou 20 anos no mercado financeiro, é que todas essas mudanças, as mini-reformas trabalhistas, tributárias, essa que a gente está vendo agora, os defensivos agrícolas, agrotóxicos, né, que são liberados a torto e direito, tudo isso tem um objetivo só. Isso que é o que mais me choca. Um objetivo só, que é aumentar a lucratividade das pessoas que são as que mais têm dinheiro nesse país. Só um. E quando eu digo só um, por que é importante falar só um? Porque não existe a preocupação de que mas isso vai beneficiar as pessoas vão comer melhor, as pessoas vão comer mais, as pessoas vão morar melhor, as pessoas vão morar com mais segurança, as pessoas vão ter os filhos em melhores escolas. Nada. Tudo que se fala no Brasil, o voucher da educação, o voucher do plano de saúde que é proposto, a mudança na liberação, como a gente falou agora, dos defensivos agrícolas, esse negócio da autorregulação, a PEC da grilagem, tudo tem um só objetivo e o resto vale zero. Então, vamos tornar mais lucrativos os negócios das pessoas que detêm o poder econômico do Brasil, e o resto a gente simplesmente não se importa. E não é que não se importa, e não é que se importa pouco, entendeu? É que não se importa. Mas para isso vai precisar matar um monte de índio. Mata. Para isso vai precisar desmatar. Eu mostrei os dados. Em 2021, o Brasil foi responsável por 40% do desmatamento de floresta do mundo. O Brasil desmatou mais de 4 vezes o que o segundo país que mais desmatou do mundo desmatou. Agora, tudo isso vale zero. Zero. Não é que vale pouco, vale zero. Entendeu? Então, isso me choca demais quando eu vejo essa PEC, de certa forma, conversa com a PEC da grilagem, onde o cara chega, a PEC da grilagem era o seguinte: o cara ele faz uma autodeclaração ambiental. Me parece uma coisa meio que parecida. O cara chega e fala: não, olha só, eu dei uma olhada aqui, tá tudo bem, tá? A gente está cumprindo todas
aqui as regras ambientais, pode dar o ok aí que a gente está ok. Então, eu me preocupo muito, né? A gente virar um país que só tem esse objetivo e passa por um momento tão difícil como esse. O Jorge tem um comentário para fazer, não é isso, Jorge? Também, já emendando o comentário do Edu, por favor? Exatamente, Vivian. Isso que o Edu falou faz muito sentido, pessoal. Hoje nós estamos aqui com pouco mais de 30 anos desde a promulgação da nossa Constituição. E nos últimos 30 anos, pouco mais do que isso, nós já aprovamos mais de 122 emendas à Constituição. Ou seja, é mais de 3 alterações e meia por ano. A cada ano a gente altera a Constituição 3 vezes e meia. E uma proposta de emenda à Constituição demora em torno de 3 anos para tramitar aqui na casa. E no caso específico dessa proposta kamikaze ou da proposta Frankenstein, pode se chamar como bem quiser, porque ela altera um monte de dispositivos simultaneamente, é um absurdo por completo, porque ela não resolve o problema, tramita de forma rápida e coloca dispositivos na Constituição Federal que vai vigorar só até o final do ano, exatamente para cumprir ali os requisitos de garantir benefícios sociais em um período eleitoral. Então, nós estamos rasgando a nossa Constituição a cada dia e aquilo que o Constituinte de 88 pensou lá já não vale nos dias de hoje. Doutor Antônio, para a gente amarrar rapidamente, a gente gostaria de um último comentário seu, por favor, em cima disso que o Edu comentou e de que o Jorge falou também, por gentileza. Eu tenho três pontos a assinalar. O primeiro vai conversar muito com a parte de economia e números, Eduardo falando aí. Uns números aqui. Em 2020, o Brasil, o agronegócio, exportou 101 bilhões de reais e destinou à defesa agropecuária do Brasil 176 milhões, 0,17% das exportações. Aí o que é que acontece? As consultorias dizem que para que a defesa agropecuária funcione a contento, deve ser 0,6% das exportações. Não é do valor bruto da produção agropecuária. Os Estados Unidos que fazem isso, eles têm, para você ter uma ideia, produzem 14% mais carne do que o Brasil. E tem um recurso para a defesa agropecuária 1.900% maior do que o do Brasil. 1.900%. E aí, só explica o que quer dizer esse recurso para a defesa agropecuária, só para a gente poder entender aqui. O que é o recurso para a defesa agropecuária? Sim, é PELOA, é destinado para a defesa agropecuária. Um projeto de lei. Mas o que é a defesa agropecuária? O que é essa defesa? Defesa é o quê? Defesa agropecuária. Entendi o que é a defesa. A defesa agropecuária é toda essa fiscalização dessa cadeia toda que a gente falou. Enfim, a finalidade principal é assegurar a qualidade, a segurança sanitária dos alimentos. A finalidade principal é essa, tanto dos alimentos consumidos pelo brasileiro como pelo exportado. Então, continuando o raciocínio, os Estados Unidos têm destinado à fiscalização de carne 9 mil servidores. Só carne, não aquela cadeia toda, só carne, 9 mil servidores. O Brasil tem 900. Os Estados Unidos produzem 14% a mais de carne do que o Brasil. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu queria colocar é o risco, que vai além da questão da carne. Lá no PL, por exemplo, tem um item que diz o seguinte: os registros, se houver uma instrução normativa, uma portaria que determine como fabrica, o registro do produto passa a ser automático. Então, o interessado vai lá, apresenta as informações e já tira o registro. Não tem mais uma análise do fiscal. Ora, nós estamos falando aqui de antimicrobianos utilizados em animais que vão produzir alimentos para humanos, que pode deixar resíduos de antimicrobianos e causar resistência em humanos superbactérias. Nós estamos falando aqui em produtos psicotrópicos utilizados, eu até fico emocionado com o negócio de tão, sabe, assim, é a vida da gente. Fica até... Realmente inacreditável mesmo. É o lucro pelo lucro. E é por isso que eu fiz questão de falar na minha fala. É isso, e o resto vale zero. Não é que vale pouco. Não é que vamos dar uma ajeitada, ver o mínimo que tem que ter. Não, é zero. É zero. É zero. Não pode ser zero. Olha, não pode ser nós zero. estamos falando
de registro de antiparasitários que são destinados em bovinos, por exemplo, cujos princípios ativos, alguns, são idênticos aos utilizados nos agrotóxicos. E esses produtos vão ter registros automáticos, deixando resíduo nos alimentos que a população vai consumir. É uma coisa assim, sabe? É inacreditável, é inacreditável. É inacreditável. Então, são essas considerações que eu queria colocar. Tem muito mais coisa, tem muito mais absurdos, mas, a princípio, para a gente continuar a conversa, é isso. Eu queria te agradecer muito, viu? Porque foi uma aula e a gente está, novamente, Chico e Vivian, a gente aqui no ICL tem essa missão, sabe? De coisas que são nota de rodapé em outros lugares, porque talvez não sejam tão pop, não sejam tão populares, não atraiam tantos cliques, né? Ou não atraiam tantas publicidades ali que são pagas, mas que dizem respeito à vida de todo brasileiro e brasileira. Tem certas coisas que dizem respeito a 100% dos brasileiros e brasileiras e que têm que ser abordadas pela mídia, mas a mídia não aborda porque não fecha a conta, sabe? Não fecha. Isso aqui tem que ser abordado. Isso tem que ser falado, entendeu? Tem que ser falado. Esse tipo de assunto sequer pode ser colocado na pauta, porque bate com o anunciante. Com o anunciante, você lembra do Bradesco? Quando o Bradesco fez uma propaganda das meninas falando para não comer... Eles contrataram a menina para dizer para não comer carne um dia por semana, porque como pode ter um mundo melhor? Aí a associação dos produtores lá, dos frigoríficos, etc., falaram para o Bradesco que a gente vai tirar o dinheiro. Aí veio o Bradesco e falou o seguinte: não sei o que essas meninas falaram. Falaram sem nossa autorização, a gente é completamente contrário a isso, quase fez um churrasco para pedir desculpa. Então, assim, é um absurdo. E alguém tem que falar. Então, é por isso, gente, que eu peço mesmo para a gente construir junto uma comunidade tão grande, mas tão grande aqui no ICL, que as pessoas elas vão ser obrigadas a falar, porque a gente vai estar falando aqui e eles vão ser obrigados a falar, entendeu? Porque tem assuntos que a gente não pode mais esconder só porque incomoda o anunciante ou porque não é pop o suficiente, porque são assuntos que dizem respeito à vida de todos nós, entendeu? E que tem que ser encarados por alguém, entendeu? É por isso, Perfeito. doutor Antônio, que foi importantíssima a sua participação e que a gente agradece demais, o Edu já agradeceu, mas todos nós aqui agradecemos muito, que foi bastante esclarecedor, o senhor trouxe pontos importantes que a gente ainda não tinha, de uma maneira geral, eu digo nossa audiência, tudo ainda não tinha muita noção, a gente precisa acordar para isso e voltar, com certeza a gente vai convidá-lo novamente, Vamos porque esse é um convidá-lo de debate, volta. Isso aí. esse é um debate que a gente precisa continuar, né, Edu? Então, muito obrigada, doutor, Com um bom certeza. dia para o senhor. Já está convidado para voltar. E força, viu? Vamos lá, todo mundo junto. Bom Vamos dia, nessa, muito então. obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Gessé, também. Bom dia para você. Edu, desculpa, Você já Misael. Olha eu. Já está antecipando eu já tô o Gessé. Acabei de ser promovido aqui, Não é? promovido. E o duro é que Meu você, Deus, o duro é que você, honra. o duro é que você concorda com a cabeça. Mas como o Gessé me chama de Vânia o tempo inteiro, então tá tudo certo aqui, tá? Obrigada, então, Misael. Desculpa. abraço, Um beijo para Vivian. você. Até amanhã. Imagina. Tchau, Edu, tchau. beijão para você Valeu, também. Vai gente. descansar aí um pouco. Beijo na Ju, nas crianças. E amanhã você volta, né? Amanhã estamos juntos de volta aqui. Bacana, que Maravilha. coisa Quiserem de boa. volta. Amanhã eu estou de volta. Ó, Boa, por favor. A casa é sua, viu? um beijo Valeu. para todos vocês, então. Tchau, tchau. Imagina a sua audiência aqui bombando, todo mundo mandando mensagem. Cadê o Edu? Cadê o Edu? Cadê Mas que o assunto Edu? importante, né? Que a gente. Quando é que você vai ver isso como notícia em outro lugar? É difícil. É. Porque tem o anunciante, o cara que paga é o frigorífico, tem as marcas que querem passar a carne do jeito que vai. Todas zelosas quando vão vender a carne lá fora, né? Para o europeu, para o francês comer, vamos mandar tudo limpinho, tudo direitinho. O público interno é com parasita, como o doutor falou, é do jeito que... E como o Edu falou, a notícia fica no rodapé, não tem um debate na grande mídia aprofundado sobre esse tema. A gente viu o doutor se emocionando, é muito sério o que ele está falando. É porque, sabe assim, o Brasil, no momento, quem conhece o assunto se emociona e chora, porque não aguenta. Se você conhece muito, você tende a estar muito triste no momento. Sim. Sabe? Por isso que tem gente assim que no rompante, eu não condeno, diz, vou me manter alienado para poder sobreviver. Sim. Tem gente que faz isso como uma opção até espiritual, né? Por isso, porque é muito pesado. O doutor conhece, ele sabe a carne que a gente vai comer. É. Ele sabe o tipo de carne que vão mandar para o público interno.
o consumidor nacional comer. Então ele chora, se emociona. E não é a carne que vende nos açougues boutique, é a carne que vende ali no açougue popular, sobretudo, né? Então a gente precisa realmente voltar para esse debate.